Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no texto de Marcos, capítulo 14. Eu farei a leitura dos versos de 27 a 52. Quero que as crianças prestem atenção na leitura e na pregação, para depois tentarem desenhar a cara de Judas quando ele chegou no Getsemane e com um beijo traiu o Senhor. Então, eu vou cobrar isso depois de vocês. Marcos 14, de 27 a 52, eu farei a leitura, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus disse aos discípulos: eu vou ler aqui. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e lhes disse: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão.
mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, seja conosco neste momento. Fale-nos de tua parte, pela tua palavra, e ensina-nos o teu querer. Que o Senhor tenha bondosamente, misericordiosamente, ó Deus, prazer em nos ensinar. É a nossa súplica. Também, Senhor, seja com esse teu servo. As minhas fraquezas e falhas e pecados não se constituam um impedimento para que o teu povo te ouça. Não somente, Senhor, anima, exorta, consola, encoraja a noiva de teu filho a prosseguir no caminho da fé. Rogamos a tua bênção em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Todos nós já passamos por dias em que nós dissemos, né? A nossa vida é um inferno. Todo mundo já disse isso, né? Dado aquele sofrimento, aquele momento de tristeza, aquele momento talvez ali de alguma turbulência. Então nós às vezes tomamos coisas muito grandes para nos referirmos a momentos que são sérios, importantes, logicamente, mas que não são de fato a realidade. O texto que nós lemos é o texto que vai nos mostrar o princípio do inferno para Cristo. O texto que nós lemos é exatamente o texto que vai nos apresentar o que de fato poderia descrever, né, ou ser descrito a nós como sendo as primeiras dores do inferno ou as primeiras dores infernais, já que o inferno, propriamente dito, apoderou-se de Cristo quando ele estava na cruz. O texto que lemos vai mostrar então a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que é Rei e Pastor, e que sofre sozinho, abandonado pelos seus, para que eu e você não soframos, nem neste mundo e nem no mundo por vir. Os sofrimentos da terra, sofrimentos do presente, eles não podem nem de longe se compararem aos sofrimentos futuros para aqueles que não têm Cristo. Como também não podem nem de longe serem comparados à alegria e à glória reservada para aqueles que têm Cristo. O texto está dividido em 3 partes e eu vou expor cada uma delas aos irmãos. Nos primeiros versos, os versos de 28 a 31, o Senhor Jesus Cristo prenuncia que ele ficará sozinho no momento de maior agonia e dor. Então, o Senhor disse, citando a profecia de Zacarias, capítulo 13, verso 7, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Todos se escandalizarão comigo, disse o Senhor Jesus. Essa tradução, a qual me recusei a ler, que tirou a minha concentração, disse, serei uma pedra de tropeço para todos vós. Não é a melhor tradução. No momento em que termina a ceia e no momento em que o Senhor começa a experimentar as angústias infernais necessárias a Ele como nosso substituto pactual no pacto da graça, o Senhor então anuncia aos seus discípulos que Ele ficará sozinho. E o motivo dessa citação é exatamente para que se cumpra o juízo que foi prometido e profetizado por Zacarias, como eu disse no capítulo 13, verso 7. Naqueles dias, o Senhor, falando por boca do profeta Zacarias, disse que julgaria a idolatria do seu povo, ferindo o pastor e deixando ao léu as ovelhas.
Mas novamente, nos versos seguintes, o Senhor também diz que depois ajuntaria suas ovelhas novamente. E então lhes daria um pasto, salvação. E é o que o Senhor mesmo disse no verso 28, quando ele então disse: mas depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia, para o lugar do primeiro chamamento, para o lugar do nosso primeiro encontro. Eu irei adiante de vós para a Galileia. Ao dizer estas coisas, o Senhor Jesus mostra aos seus discípulos que ele está plenamente consciente de que ele é o pastor que será ferido, o qual foi profetizado por Zacarias. Ao dizer que ele será ferido e que os discípulos o abandonarão, o Senhor tem plena consciência da necessidade de sua morte redentora. Ao dizer que ele será ferido, Cristo está exatamente asseverando aos seus discípulos e a nós que os seus sofrimentos foram determinados pelo seu próprio Pai. A iniciativa de ferir o pastor não é dos homens, mas é de Deus, para a salvação das ovelhas. A iniciativa de ferir o filho não foi dada pelos fariseus, mas do próprio Pai, que o comissionou para nos substituir, não apenas naquela cruz, mas no juízo que a cruz significava, o juízo eterno. Dizendo desta forma aos seus discípulos que o Pai é quem toma a iniciativa de feri-lo, o Senhor Jesus está relembrando a profecia de Isaías no capítulo 53, o verso de número 6, quando o profeta Isaías, pela ação do seu Espírito, relatou o seguinte, verso 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniciativa de ferir o cordeiro, de ferir o pastor, de fazer sofrer sozinho o Rei da Glória, ela é uma iniciativa dos céus. É do Deus que decidiu salvar homens e mulheres, substituindo-os na cruz do Calvário pelo seu próprio Filho. O apóstolo Paulo, discernindo esta verdade, no capítulo 8 aos Romanos, no verso de número 32, o apóstolo Paulo disse assim: que diremos? Verso 31, Paulo diz: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A iniciativa, de fato, foi celeste, para ferir o pastor e fazê-lo sofrer sozinho. E isso tem um santo e glorioso propósito, a nossa redenção. Por meio do sofrimento de seu filho, Deus estava realizando o maior bem possível para a humanidade, para os pecadores. Qual é este bem? A salvação, a justificação, a declaração de que seus pecados e a morte não estão mais neles, porque tudo isso foi pago e removido pelo sangue do Cordeiro. É bem verdade que o Senhor usa instrumentos, e o Senhor, então, cumprindo este santo propósito, utilizou-se das más intenções de Judas, dos fariseus, dos sacerdotes, do povo em geral. O Senhor se utilizou de homens maus que mentiram contra o Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso foi um instrumento, todos eles eram um instrumento para que o bem de Deus, o bem que Ele intentou para os eleitos, se concretizasse. Nossa redenção, nossa salvação.
Ferir o pastor faria com que as ovelhas fossem pulverizadas. Isso significa dizer que elas não teriam esperança, correto? Não, pelo contrário. Notem que o Senhor Jesus contrasta o dispersar das ovelhas com a promessa da ressurreição no verso 28. E então ele disse: mas depois da minha ressurreição eu irei adiante de vós para a Galileia. A pulverização das ovelhas não significava a perda da esperança. Pelo contrário, o que o Senhor Jesus estava dizendo era que graciosamente, gloriosamente, Ele triunfaria sobre o juízo e a morte. E então, como as ovelhas foram dispersas, Ele chamaria elas novamente. Por isso Ele diz: eu vou para o mesmo lugar, o lugar do primeiro encontro. Eu vou para a Galileia adiante de vocês, para chamá-los novamente, para reuni-los novamente. E no caso dos apóstolos, para enviá-los novamente às nações, para pregar o evangelho, a salvação. Isso é uma promessa gloriosíssima da parte do Senhor para nós, porque às vezes nós tomamos decisões ou momentos fracos da vida. Muitas vezes andamos como ovelhas dispersas. Mas se temos Cristo como Redentor, isso não significa a falta ou a perda da esperança ou a anulação da salvação. Apenas uma ovelha que sofre fora e longe dos cuidados do bom pastor. Mas o texto então nos ensina que o Senhor vai adiante, vai chamar novamente, vai trazer de volta para si, vai reunir as suas ovelhas, restaurá-las, limpá-las, comissioná-las novamente para viverem para Ele, dando testemunho a este mundo. Isso é algo extremamente importante e maravilhoso para nós. O Senhor diz aos discípulos: o vosso escândalo não significa a vossa perdição, pois pelo vosso escândalo é que eu morro, e para a vossa salvação é que eu ressuscito. Para a vossa salvação é que eu ressuscito. O Senhor então estava ensinando aos seus discípulos que após a ressurreição, a cruz, que naquele momento era sinal de escândalo e tropeço para os discípulos e para ele, juízo e julgamento. Agora, então, seria de fato o instrumento da salvação, da cura da incredulidade, instrumento da redenção. E é interessante porque é somente após a cruz, após a ressurreição, que os discípulos vão seguir e servir o Senhor sem medo e com fé. É somente após a ressurreição. Nosso bom pastor, ao ensinar estas coisas aos seus discípulos, também estava comunicando a eles, assim como a nós, que apesar da angústia, da dor e de todo o pavor que estava tomando conta da sua alma naquele momento, ele, como bom pastor, se alegrava em nos salvar. Ele, como bom pastor, possuía a alegria para nos salvar. Ele, como bom pastor, não ia pesaroso para o lugar da substituição à cruz, mas ia com alegria, como disse Hebreus, capítulo 12, verso 2. Havia uma alegria proposta para ele. Nos versos de 29 a 31, o apóstolo Pedro, então, como de costume, talvez o porta-voz dos apóstolos do colégio apostólico, motivado, então, por uma grande autoconfiança, não pense você que isso aqui é um ato de fé, mas cheio de uma grande confiança, Pedro jura lealdade incondicional a Cristo. E Pedro se coloca acima dos demais quando disse: ainda que todos eles se escandalizem, cumprindo a profecia de Zacarias, eu não.
porque se necessário for, pronto estou para morrer contigo. São palavras bonitas de serem ditas, mas são palavras ruins no seu significado. Muito ruins. Pedro não havia entendido a necessidade da ressurreição para a sua salvação. Não havia compreendido que o pastor precisaria ser ferido para que ele fosse tido como ovelha. Não havia compreendido ainda estas coisas. E quando Pedro diz que ele jamais deixaria o Senhor, no sentido mais técnico da expressão, o que Pedro está fazendo é desmentindo Cristo e a profecia de Zacarias. Agora, olhe que coisa graciosa Cristo faz com Pedro depois de toda aquela declaração empolgante, mas ruim. No verso 30, o Senhor pastoralmente lhe disse: esta noite, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Esta noite, tu me negarás 3 vezes. O Senhor mesmo disse a Pedro: não será necessário um soldado questioná-lo, mas apenas uma pessoa comum, para que se cumpra aquilo que a meu respeito está escrito. Eu quero fazer 3 aplicações desta primeira parte para nós. A primeira delas, eu vou citar aqui, eu não vou ler o texto bíblico propriamente, eu vou apenas citar o texto. Provérbios 16, 18 ensina: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Certamente a soberba e o orgulho são pecados comuns a todos os homens em todas as épocas. E, infelizmente, também é encontrado no meio da igreja. E crentes orgulhosos são crentes que buscam desmentir Cristo e a sua palavra. Não é difícil encontrarmos crentes orgulhosos de experiências que já viveram, conhecimento que possuem, ou algum tipo de progresso na vida cristã. Não é difícil encontrarmos pessoas orgulhosas nessas áreas. A grande questão é que muitos crentes se comportam como Pedro, desmentindo o Cristo, a palavra, jurando uma lealdade incondicional àquilo que não pode ser jurado por nós, porque nós ainda somos fracos e pecadores. É por isso que o Senhor mesmo disse no capítulo 10 deste evangelho, falando aos seus discípulos: o reino dos céus não é recebido como um guerreiro, mas o reino dos céus é recebido como uma criança. Aqueles que dependem de mim como uma criança depende de seus pais, este é o possuidor do reino dos céus. Este é o possuidor do reino dos céus. Mas, infelizmente, muitos crentes pensam que poderiam ter feito como Pedro, não é? Ou até melhor do que Pedro, não ter negado o Senhor. Muitos crentes pensam que podem dominar suas línguas sem a ajuda do Espírito e da palavra, e Tiago diz que a língua é como fogo incontido. Não é? Muitos crentes se acham mais humildes do que Pedro e creem que jamais necessitarão da ação do Espírito e da palavra para livrar-lhes de tentações. E tudo isso constitui-se em um desmentir de Cristo e da sua palavra. Portanto, não queira usar as palavras de Pedro: Senhor, ainda que seja necessário morrer, morrerei contigo. É melhor confiar na Escritura.
e dizer ao Senhor: Senhor, se necessário for morrer por Cristo, dá-me graça, para que naquele momento o medo e a fraqueza não me tomem conta. O orgulho espiritual, o orgulho entre os crentes é algo extremamente ruim. Em segundo lugar, aplicando essa mesma verdade do orgulho, não é? É importante observarmos que o Senhor Jesus Cristo não nos joga fora, Ele não nos lança fora, Ele não nos descarta quando falhamos. Ele não nos descarta quando falhamos. Isso é uma verdade maravilhosa. Ele disse: o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Essa é uma verdade que acalenta o nosso coração, porque ela nos ensina como lidar com nossas fraquezas. Os crentes não serão abandonados quando falham, não é? Isso é assegurado na Escritura. Isso é assegurado na palavra. O autor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 13, os versos 5 e 6, ele vai exatamente dizer esta verdade para nosso conforto e consolo. Hebreus 13, versos 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês possuem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode fazer? Na linguagem aqui, né? Porque aqui está citando um salmo, né? O que o homem pode fazer contra mim? A verdade de que as ovelhas fracassarão, mas não serão abandonadas ou lançadas fora, é uma verdade pastoral que nos encoraja a reconhecer nossas fraquezas e a confiar menos em nós mesmos e mais em Cristo. Infelizmente, muitos crentes sofrem uma vida inteira e não conseguem relatar seus sofrimentos em oração a Cristo, porque estão lutando para se apresentarem como Pedro, jurando lealdade incontestável em suas orações. E então eles padecem, eles sofrem, mas sofrem sozinhos, ainda que possuam o Rei da Glória como seu pastor. E por que eles falham nisso? Por causa do orgulho espiritual. Eles querem demonstrar que eles não são necessitados de socorro e de auxílio. A palavra está nos ensinando a não ter medo de relatar ao Senhor nossas fraquezas, de não ter medo de relatar ao Senhor as nossas falhas, os pecados, as motivações. A palavra está nos mostrando um pastor que é diferente de todo pastor. Ele é aquele que de fato tem prazer em ser ferido por aqueles que o deixarão sozinho na hora de sua maior angústia e sofrimento. Portanto, a Escritura incentiva-nos a falar com Deus da forma mais íntima e profunda possível. A palavra nos incentiva e nos orienta a não nos escondermos, tentando aparentar algo para o Senhor do qual nós não somos servos infalíveis, perfeitos. A palavra nos ensina e nos exorta a receber o reino como crianças, a dizer ao Senhor que estamos com medo, qual é o nosso medo, de quem temos medo, por exemplo. A palavra nos ensina
que os crentes devem, em meio aos seus sofrimentos, encontrar os auxílios que o próprio Cristo já determinou na sua palavra, para que a igreja produzisse esses auxílios àqueles que sofrem. Gálatas capítulo 6, verso 2 diz: levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Mas se os crentes são orgulhosos e não admitem que são pecadores e que falham e que precisam de auxílio, eles não vão cumprir a lei uns para com os outros. Colossenses capítulo 3, verso de número 16, a Escritura diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão no coração. Mas se não houver fracos, qual a necessidade de instruir? E se não houver aflitos, como nós poderíamos nos aconselhar e nos consolar mutuamente? O orgulho de Pedro teve o contraste, né? Com a paixão graciosa de Cristo pelas suas ovelhas. Romanos 15, verso 14, o apóstolo Paulo diz: e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. O pastor não lança fora as ovelhas que falham. Ele provê os instrumentos para consolar, para consertar, para tratar delas. Portanto, não queira se apresentar diante do Senhor como Pedro naquele momento específico. Não tenha medo de buscar a ajuda divina, de reconhecer as suas fraquezas, porque tudo o que é necessário para a vida e a piedade já nos foram dados pelo Senhor, na pessoa do seu Espírito e na sua palavra. Mas em terceiro lugar, notem que Pedro disse: olha, ainda que todos se escandalizem porque são fracos, eu não. Percebam que o orgulho impede que a comunhão, a confiança e a interação entre os irmãos aconteça. Crentes orgulhosos não conseguem se relacionar com outros crentes de forma profunda, a ter comunhão, a ter de fato uma interação profunda e a estabelecer confiança. Crentes orgulhosos estão a toda hora tentando provar que não possuem fraquezas. Estão a todo momento buscando uma oportunidade de apresentar suas perfeições. Qual é o resultado disso? Uma igreja fria. Uma igreja que talvez conheça o significado da palavra comunhão, mas que não consegue experimentar na prática. Conversas vazias e rasas. É o que é desenvolvido. Portanto, o Senhor nos ensina como lidar com as nossas fraquezas. Não é assumindo uma postura orgulhosa, mas é assumindo a postura de Cristo. É tendo para nós o conselho de Cristo. Ele é o bom pastor que sofre por nós, mas Ele é o bom pastor que se alegra em sofrer pelas ovelhas que o abandonariam. Ou seja, nós não seremos abandonados quando reconhecemos as nossas fraquezas, mas aconselhados, pastoreados, corrigidos, advertidos, como o Senhor fez com Pedro. Hoje me negarás 3 vezes. O texto prossegue
E então agora você percebe o bom pastor, o Rei Supremo, agonizando sozinho no jardim do Getsêmani. Versos de 32 a 42. Então eles saíram daquele momento, que era o término da ceia, e foram para o jardim do Getsêmani, Monte das Oliveiras, não ficava muito longe. Chegando lá, o Senhor fez com que os discípulos se assentassem, tomou consigo 3 apóstolos e adiantou-se do grupo e foi orar com eles. E a Escritura nos diz que o Senhor tomou a Pedro, Tiago e João, exatamente os mesmos 3 que foram tomados algum tempo atrás, quando o Senhor foi transfigurado, apareceu em glória a eles. Agora, Pedro, Tiago e João também irão testemunhar a agonia e a tristeza presentes na alma do Salvador, já que antes haviam contemplado a glória do Messias, agora também contemplarão a tristeza que o Messias haveria de sofrer por nós. Eles então são levados adiante. O Senhor disse: orem por mim aqui, e ele se adiantou um pouco mais e orou ao seu pai. E olha que coisa incrível, as crianças perguntaram a tia Débora hoje na sala sobre por que o Senhor disse que não sabia o dia de sua volta. Eu vou explicar depois. Mas olha que coisa incrível que o Senhor faz agora. Sozinho, só ele e seu pai. Então, no verso 34, o Senhor então ora, a partir do verso 35, o Senhor começa a orar, ele relata como estava a sua alma, profundamente triste, uma tristeza mortal se abateu sobre ele, né? O abateu naquele momento. Ele estava então extremamente angustiado. E no verso 36 ele diz, Abba, que é a palavra hebraica para papai, meu pai, com intimidade, tudo te é possível. Ao contrário de Pedro, o Senhor disse, passa de mim este cálice. Tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. As agonias que tomaram conta, as tristezas, o pavor que tomou conta da alma do Senhor Jesus Cristo, não era por causa dos cravos, dos pregos que furariam suas mãos, nem muito menos por causa dos açoites ou da coroa de espinhos que lhe poriam na cabeça. O que apavorou naquele momento o Senhor Jesus Cristo foi o fato de que ele teria que enfrentar a ira de um Deus justo que é eterno. É tanto que Marcos usa a palavra grega para significar que, quando ele disse, né, minha alma está profundamente, a ideia de profundamente significa dizer assombradamente. Havia um assombro, um pavor que dominava a alma do Senhor, não é? E esse pavor era com relação ao que vinha, ao que estava para ser vivido. Ele enfrentaria o Deus Todo-Poderoso, a ira do Deus Todo-Poderoso, em nosso favor. Por isso, então, que na sua oração ele diz, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. A oração do Senhor aqui é uma oração extremamente belíssima. Primeiro porque Jesus fez algo que nenhum judeu faria, chamar Deus de seu Pai, de uma forma íntima e tão profunda. Segundo, porque Jesus, na sua oração, não negou o que se passava com ele. Ele não escondeu do seu Pai os temores que naquele momento rondavam seus pensamentos e o coração. Ele não escondeu a sua dor, a sua tristeza. Não.
Por isso disse: se possível, passa de mim este cálice. O Senhor Jesus Cristo enfrentaria a ira de seu Pai não como um pecador, mas como o único pecador da humanidade, já que pesava sobre seus ombros o peso e a condenação de todos os eleitos de todas as épocas. Então imagine se um homem merece o inferno eternamente, o que 1 milhão de homens merece também, 1 milhão de infernos eternamente. Diante dos olhos de Cristo haviam basicamente duas coisas: a ira e o abismo. Eram exatamente essas duas coisas que o assombravam, não é? Que traziam tristeza ao seu coração. Porque é exatamente esse o preço e o pagamento do pecado: ira e abismo. Ira e abismo. O seu sofrimento é um sofrimento espiritual, ele sofre em sua alma humana. E o seu sofrimento, ele é aumentado. Ele é aumentado. Notem que o Senhor, depois de passar um tempo em oração, volta e encontra aqueles que tinham jurado há poucos instantes. Ele os encontra dormindo. Mas eles disseram: ainda que nos seja exigido morrer, morreremos contigo. Mas não puderam nem uma hora passar em oração. Aqueles que juraram lealdade incondicional, amizade eterna, são os mesmos que dormem, abandonando o seu amigo no momento de tristeza e dor. Nós jamais saberemos as dores no sentido profundo que o Senhor Jesus passou. Quando o Mel Gibson fez aquele filme A Paixão de Cristo, o pessoal levava igrejas para assistir como se fosse uma atividade evangelística. Muitos fizeram isso. Uma idiotice. Eu fico imaginando como Cristo poupou juízo sobre estas pessoas, talvez por causa do seu amor. Porque contemplar a dor de Cristo apenas no aspecto físico é dizer que Ele não é Deus. E esse é um mistério da pessoa divina de Cristo. Sendo Deus, sofreria pelo próprio Deus, nas mãos do próprio Deus, por pecadores, como nós. O Senhor, então, conforta os seus discípulos. No verso de número 38, o Senhor disse a eles: vigiem e orem. Mesmo no auge de sua dor, Ele não desampara os seus. Vigiem e orem. A carne verdadeiramente é fraca, mas o espírito está pronto, então vigiem e orem. Encoraja as suas ovelhas a entenderem que mesmo um crente tendo o espírito redimido, isso não anula a fraqueza da carne e a ferocidade do pecado. Por isso o Senhor disse: vigiem e orem. Vigiem e orem. Uma segunda vez, ele dirige-se ao seu Pai, repetindo as mesmas palavras, é o que nos ensina a Escritura. Encontra os seus discípulos dormindo novamente, uma outra vez, ou seja, o Senhor passou 3 horas orando. E na última vez, então, o Senhor volta e no verso 42, ele então repreende os discípulos, dizendo: basta, chegou a hora. A vontade de meu Pai precisa ser cumprida, os pecadores estão chegando e é necessário irmos em direção a eles. Notem que há uma mudança na oração de Cristo. Percebam,
que no verso 36 o Senhor disse na sua oração: passa de mim este cálice. No verso 39, retirou de novo, repetindo as mesmas palavras, então ele disse as mesmas coisas: passa de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele volta pela terceira vez, não é? Já a partir do verso 41, e então agora repreende os discípulos e disse a eles: chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Quando Cristo disse isso, o que ele está nos ensinando é que a sua vontade tornou-se uma com a vontade de seu Pai. Ele não está mais agora dizendo: se possível, passa de mim este cálice, mas agora a sua vontade é: cumpra-se o cálice. Derrame o cálice, eu beberei o cálice. Ao dizer que chegou a hora, o Senhor Jesus mostra a união de sua vontade com a união da vontade de seu Pai. E então agora, a alegria que lhe estava proposta, como eu já citei, conforme Hebreus 12, 2, é aquilo que está diante de seus olhos. No Getsemane, o começo do inferno se apoderou de nosso Senhor, dado a sua angústia e a sua tristeza. Porém, sem o Getsemane, nós não teremos Calvário. E sem Calvário, nós não teremos túmulo vazio. E sem túmulo vazio, resta apenas o inferno para nós. Então, como o apóstolo Paulo mesmo disse, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, verso de número 25, Paulo, então, agradeceu a Deus, porque Cristo sofreu o inferno em nosso favor. Paulo disse: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus, porque o Senhor sofreu as dores infernais. Caso contrário, elas se apoderariam de nós e não haveria quem nos livrasse. Aplicando esta verdade às nossas vidas, os irmãos percebem não apenas o valor da oração. A oração tem sido tratada na igreja como se fosse um amuleto. O que você quer? Vamos orar. Não é assim que a Escritura ensina. A Escritura ensina que a oração é um instrumento de conversa e de comunhão com Deus. E do mesmo jeito que os homens podem ser arrogantes com os outros homens, eles também podem ser arrogantes com Deus nas suas orações. Por isso, muitos crentes têm uma vida de oração vazia. Eles não se abrem com o Senhor. Muitos crentes não têm, por exemplo, a intrepidez de orar, como no Salmo 139, o verso 24, quando diz: sonda-me o coração, Senhor, e desvenda-me os caminhos maus que ainda há dentro de mim. É verdade que a oração é a apresentação dos nossos desejos com fé. Mas como o Senhor nos ensinou, um dos desejos que deve sempre habitar no nosso coração, mesmo quando estivermos a sofrer, tem que ser esse: Abba, Pai. Intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor. E uma apresentação sincera e verdadeira dos nossos desejos ao Senhor. Em segundo lugar, aplicando esse texto às nossas vidas, os irmãos perceberam que Cristo só pôde dizer aos discípulos: é hora do Filho ser entregue, quando a sua vontade passa de mim este cálice, uniu-se à vontade do Senhor. Muitos crentes lutam contra Deus porque não querem unir suas vontades com a divina. Em sofrimentos ou em outros momentos, muitos crentes querem que Deus abandone a sua vontade para satisfazer a vontade deles. Mas uma coisa é verdadeira e Cristo nos ensina aqui:
Nenhum coração pode ser entregue ao Senhor antes que a vontade seja entregue primeiro. O seu corpo só foi entregue para morrer na cruz quando a sua vontade foi entregue ao Senhor. Ele só rendeu o seu corpo para sofrer por nós quando sua vontade se rendeu à vontade do Senhor. Coisa incrível, né? E maravilhosa. Nós precisamos aprender e praticar esta verdade. Por fim, em terceiro e último lugar, os versos de 43 a 52. Então o pastor sofre sozinho e o abandono é consumado. Judas chega, trazendo consigo uma multidão de soldados. Judas escolheu uma senha, a senha de beijá-lo, e apontando a traição. Só lembrando, irmãos, que era costume no antigo Oriente Próximo o ósculo santo. Então, todo mundo se beijava. Então, o que Judas está dizendo é que aquele a quem eu beijar demoradamente, esse é aquele que vocês devem prender. Por isso que Jesus, em outro texto, um dos evangelistas vai relatar a palavra de Cristo quando o Senhor disse a ele: amigo, por que vieste? Porque Judas estava beijando a face do Senhor. Então, Judas lhe deu um beijo fervoroso, prolongado, exatamente para indicar à multidão que aquele era o homem que deveria ser preso. E nesse mesmo instante, então, Pedro corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Lucas nos diz que o nome dele era Malco. O Senhor, então, cura o homem, restabelecendo, talvez não decepou a orelha por completo, apenas feriu. O Senhor restaura aquela orelha ferida. João nos diz que o Senhor Jesus, ao ver aquela escolta, e Marcos também nos diz que o Senhor repreendeu aqueles homens, dizendo-lhes: eu sempre estive na igreja, por que vocês não me prenderam lá? Por que vocês agora se dirigem a mim com paus e pedras, com paus e espadas, como se eu fosse um salteador? Uma repreensão da parte do Senhor para com aquela turba de homens, não é? E então, depois do ferimento de Pedro no servo do sumo sacerdote, o Senhor então repreende e diz: acaso você acha que eu preciso da defesa da espada? Se eu precisasse de defesa, meu Pai enviaria legiões de anjos para me defender. E assim cumpre-se a escritura de Isaías 53:7, os versos 10 e 12, Jeremias 26:3, Daniel 9:26, Zacarias 11, 12, 13, capítulo 13, verso 1. Ao final do relato, há algo inusitado nesse texto. O texto nos diz que havia um jovem que a tudo espiava à distância. Esse jovem é entendido como sendo João Marcos, o autor do Evangelho. E por alguma razão ele só tem um lençol que o cobria. E então quando os discípulos fugiram, ele também foge, mas alguém tenta agarrá-lo. Porém, a pessoa pega apenas no seu lençol e ele foge, então, desnudo, nu pela mata. E desta feita, o Senhor está completamente sozinho, sem ninguém, abandonado por inteiro. Mas olha que coisa incrível, não é? Eu creio que Marcos, quando relata o início da sua fé desta forma, não é? Marcos está exatamente tentando fazer com que você olhe para uma outra cena que envolve nudez em um outro jardim. Lembra? Lembra que tem uma outra cena num outro jardim que também envolve nudez? Pois é. É interessante observar como a nudez de Marcos foi revelada por deixar o Senhor. Exatamente como a nudez de Adão e Eva por deixar o Senhor.
Exatamente. O Senhor então é levado por aqueles homens maus, suportando então a ira deles, mas o que mais lhe preocupava era exatamente a ira de seu pai. E tudo aquilo que Cristo vai receber da parte dos homens e da parte de Deus era exatamente o que eu e você merecíamos. Mas ele, bondosamente e voluntariamente, foi receber tudo o que nós merecíamos, para que nós recebêssemos tudo o que ele merece. Tudo o que merecíamos foi dado a ele, para que recebêssemos tudo o que ele merece. Essa é a doce troca da salvação. Eu vou concluir fazendo duas aplicações rápidas para nós. Primeiro, o jardim do Getsêmani foi um prelúdio do Calvário. E antes do Senhor Jesus entregar o seu corpo para ser ferido e moído na cruz, pisado na cruz, ele rendeu sua vontade ao seu Pai que está nos céus. Isso vai nos levar também para um outro jardim, o jardim do Éden. Quando a humanidade foi precipitada em maldição e morte, exatamente porque um outro homem não se submeteu à vontade de seu Pai. No Éden, Adão disse não para a vontade de Deus, preferindo a sua. O resultado, nossa morte e destruição. Mas agora, num outro jardim, muitos anos depois, um outro homem, o segundo Adão, conforme o apóstolo Paulo interpreta em 1 Coríntios capítulo 15. Nesse jardim tudo muda. E agora Cristo disse, não para a minha vontade, e sim para a tua vontade. Qual é o resultado? Salvação. Redenção. O desvinculamento do pecado de todo aquele que nele crê. É por isso que nós temos a esperança da glória. Porque ele arrancou o pecado de nós. Que Deus nos ajude a amá-lo cada vez mais.